fazer barulho, vamos fazer barulho. Quando isso passar, eu estarei aqui outra vez pra te abraçar e ser abrigo, ver teu sorriso se iluminar. Já posso ver o teu rosto, a espera acabou, já posso sentir teu cheiro em mim. Ao teu amor eu me entrego, a tua paz eu espero. Deixa arder esse fogo que queima em meu peito. Deixa eu morar no teu colo, cuida de mim, eu imploro. Você é o meu oxigênio pra respirar. Quando isso passar, eu estarei aqui outra vez pra te abraçar e ser abrigo, ver teu sorriso se iluminar. Já posso ver o teu rosto, a espera acabou, já posso sentir teu cheiro em mim. Ao teu amor eu me entrego, a tua paz eu espero. Deixa arder esse fogo que queima em meu peito. Deixa eu morar no teu colo, cuida de mim, eu imploro. Você é o meu oxigênio pra respirar. Ao teu amor eu me entrego, a tua paz eu espero. Deixa arder esse fogo que queima em meu peito. Deixa eu morar no teu colo, cuida de mim, eu imploro. Você é o meu oxigênio pra respirar. Fazendo barulho de volta junto com você hoje, conversando sobre o papel do cristão no mundo do trabalho, recebendo o médico pediatra Roger Valim, que bateu um papo muito legal com a gente no primeiro bloco, vai continuar conosco agora. Daqui a pouco nós vamos voltar a tratar desse assunto. E hoje, véspera de São José Operário, no nosso Merchan de hoje, nós vamos apresentar 3 dicas de livro aí para você aprofundar a sua relação com São José. A primeira delas está aqui na minha mão, que é esse livro José Referencial para o Homem de Hoje, que foi escrito pelo Cassiano Rocha Azevedo. Ele é fininho esse livro, ó, mas é uma dica boa para você que deseja conhecer São José. Você sabe pouco sobre São José, ainda não tem São José como referência, ele é referência para o homem de hoje, para o pai de família. Então, uma boa introdução na sua devoção a São José é esse livro do Cassiano Azevedo, que já traz, apesar de breve, muitas riquezas a respeito desse nosso querido pai espiritual.
Nós temos também hoje o livro Consagração a São José, as glórias de nosso pai espiritual, que é do padre Donald Calloway. Essa consagração está sendo muito difundida, a consagração a São José, consagração que dura 33 dias. Inclusive, eu já fiz essa consagração. É realmente um caminho de proximidade maior e de muita fecundidade também. A gente vai descobrir muita coisa a respeito de São José, porque chegou a era de São José. O padre Donald trata disso muito bem, a hora de redescobrirmos ou mesmo até descobrirmos com um prisma nunca antes visto a vida de São José e o papel dele na igreja também nas nossas vidas. E ainda a terceira dica é Orações a São José, do padre Antônio Furtado, e temos muitas orações nesse livro, inclusive um desconhecido Acátitos a São José, que é a oração de pé a São José. Então, 3 dicas para você conhecer melhor o nosso glorioso São José. Na dúvida, leve os 3, vai lhe fazer muito bem, com certeza, porque mal não vai fazer nenhum. Então, precisamos muito aprender de São José, e ainda mais hoje, né, que é a figura da paternidade e também da própria masculinidade tem sido tão combatida. Então, aos homens primeiramente, mas é para todos também a grande dica, aprofundar a devoção e o conhecimento de São José. Nós vamos acompanhar agora, pessoal, antes de voltarmos para o bate-papo, um testemunho, mais um testemunho de missão e evangelização no trabalho. Ser Comunidade Aliança. Hoje eu acordei, beijei meu tal, agradeci a Deus por sua eleição por mim e fui em missão. Missão de ser luz no mundo e sal na terra. Missão de estar no mundo, mas pertencendo ao céu. Vesti meu hábito, que não é como o dos religiosos, mas a roupa do trabalho, do dia a dia. Campo de missão, para onde sou enviado todos os dias. Vesti um jeans que me lembrou o meu amigo do céu, São João Paulo II, quando ele falava dos santos de hoje. Estou longe de ser santo, mas é o meu alvo, não por presunção, mas por vocação. E quero ser santo onde Deus me plantou, na correria do trabalho, nas exigências dos estudos, nos desafios familiares, nas pequenas grandes coisas da vida nossa de cada dia. Como é nobre, belo, santo deixar tudo para partir para outro lugar, sendo tudo e todo para Deus. Mas para mim, fica cada vez mais claro que tem outra missão. Missão hoje é acordar de madrugada para rezar, pois é o único horário possível. Missão hoje é sofrer o cansaço do trabalho secular, sem perder a alegria de ser de Deus. Missão é ter noites sem dormir, preocupado com aqueles que Deus me confiou, deixando o celular disponível nas madrugadas para servir. Missão é ir da vigília do segundo horário, direto para o trabalho, e chegar lá sorrindo para testemunhar a graça de ofertar o sono para amar mais Jesus. Missão é estudar, fazer artigo científico, terminar o mestrado e fazer tudo isso tendo a Deus como primazia da vida, e isso ser inegociável. Missão é enfrentar o trânsito sem igual, aproveitando esse tempo para rezar o terço, o ofício. Missão hoje é evangelizar o colega de trabalho, a atendente do caixa do supermercado ou do banco, o flanelinha da rua, a dona Lúcia do carrinho de tapioca e tantos que talvez só conheçam a Deus se eu apresentar. Missão hoje é um bom dia da segunda-feira, com o sol ainda preguiçoso depois de um retiro espetacular de final de semana. Missão é ser pontual, honesto, profissional, pois seu trabalho é missão, seu estudo é missão, tudo tem que ser feito com muito amor. É tudo para Deus e para Ele, o melhor sempre. E depois de tanta corrida, nessa maratona diária para cumprir a missão, beijei de novo meu tal, agradeci de novo a Deus por sua eleição por mim, pedi perdão depois da revisão de vida, feita em meio a muitos cochilos, e fui dormir pedindo a Deus para multiplicar as poucas horas de sono. Essa oração Ele escuta todos os dias. E Deus, que trabalha até enquanto seus amigos dormem, me ajuda no outro dia a recomeçar. Quanta paz traz o cansaço do amor. Obrigado, Senhor, por me teres escolhido.
Muito legal também a gente saber e ouvir o testemunho de como o trabalho pode ser um instrumento de evangelização, pode ser vivido como uma missão nesse mundo, não só um fazer pelo fazer. E eu quero também trazer esse gancho aqui para o Roger, o nosso convidado de hoje, o Roger que é missionário, médico, pai de 6 filhos, né, Roger, esposo da Andrea. E, Roger, fala um pouquinho para a gente sobre essa dimensão do trabalho na sua vida. Você é médico, você escolheu isso desde criança? Não. Foi uma descoberta bem inusitada. Eu nunca tinha pensado como criança ou jovem sobre o trabalho. Faltou essa reflexão. E aí, quando foi minha época era o primeiro ano científico, eu fiz um curso de programador, computação. E no terceiro ano eu disse, não, então eu vou fazer ciências da computação, vou fazer algo assim. E aí, na época era específico, comecei a trilhar esse caminho. Quando era outubro, a inscrição do vestibular era na quinta-feira. No domingo eu estava assistindo um programa de televisão e passou uma dimensão médica. E opa! E aí eu fui rezar, fazia parte de um grupo de oração. E na oração Deus colocou aquilo de uma maneira mais forte. Aí eu, eita! Complicou, né? Outubro já, não tinha... Aí eu liguei para minha coordenadora, minha pastora de grupo de oração e pedi para segunda-feira para orar com ela, discernir. E na oração Deus falou medicina. Ele mexeu e calou no meu coração. E aí eu fui falar com o coordenador do curso na quinta-feira. Na quarta eu falei, olha, eu queria mudar. Ele, tá bom. E aí eu mudei para pegar outubro e novembro e me preparar para medicina. E graças a Deus passei. Então assim, e entendi que faz parte do plano de amor de Deus para todo ser humano, para todo jovem, para cada um de nós, faz parte o trabalho. Quando Deus pensa em nós, Ele pensa o estado de vida, Ele pensa uma vocação específica, mas também Ele pensa uma forma de expressar os dons por meio do trabalho. E tem pessoas que só vão ser alcançadas por meio do trabalho que você vai desempenhar. Você vai encontrar certas pessoas com certas situações através do trabalho que Deus pensou pra gente. Eu acho que isso é muito importante, porque, tipo assim, não era algo que eu trazia na minha cabeça. Deus pensou em que eu vou trabalhar. Eu acho que às vezes falta também essa chavezinha na nossa cabeça, né? Assim, a sociedade hoje ela sofre muito com essa desconexão com Deus, né? Nós só podemos nos entender a partir de Deus. Então, é justo de que seja em Deus também que eu encontre as respostas, né, para os discernimentos que eu preciso fazer, né, a carreira que eu vou abraçar, como eu posso servir a Deus melhor. Isso não é a conversa de gente da igreja, mas é uma conversa muito profunda, né, do ponto de vista antropológico mesmo. A gente pode pensar assim, e falando em Sagradas Escrituras também, né, me lembrava aqui do nosso querido apóstolo Paulo, né, São Paulo, que dizia o seguinte: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Tem gente que acha pesada essa informação, né? Mas o que você acha disso, Roger? Então ele foi bem direto. São Paulo ele tem esse dom, né? Ele é bem direto nas colocações dele. De fato, entendo aquela situação que acontecia. Alguns, na expectativa da parousia, haviam parado de trabalhar para esperar Jesus. Mas o trabalho faz parte da dimensão humana. Eu gosto muito de uma frase, né? Não é uma frase, é uma palavra de Cristo, lá em João 5,17, quando Cristo diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Isso é forte. Ele diz que Deus trabalha até agora e eu, Cristo, Salvador, Senhor do Universo, também trabalho. Aquele lance também, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Me colocar à disposição. E coloca o trabalho no centro da existência humana e da vida divina. Nós somos imagem e semelhança do Deus que trabalha. Por isso que o trabalho não é algo instrumental. O trabalho é a forma de realizar o bem, de enriquecer o mundo, enriquecer o outro. E diria mais ainda, né? Muito provavelmente não, com certeza você vai encontrar Deus através do trabalho também. Porque aquela primeira ordem, ele cultivar o jardim, né? É uma ordem dada por Deus, né? Então como é que eu posso encontrar Deus sem cultivar o jardim? Tá entendendo? Eu vou me perder daquela orientação original, não é isso? Dessa relação original. Existe hoje uma fragmentação na forma de ver. O trabalho ele possui 3 dimensões. É importante refletir sobre isso.
Uma dimensão que a gente mais pensa é a dimensão objetiva, que é o trabalho é realizar algo, ele tem uma técnica, ele tem uma operação, ele tem uma remuneração. Eu, como médico, eu tenho que saber fazer um diagnóstico de uma doença. Eu estudei para ter esse conhecimento e habilidade. Essa é a questão objetiva. Há uma questão subjetiva, que é um médico, é uma pessoa que tem sentimentos, tem desejos, entende? Que se relaciona com outro sujeito, que é quem recebe o meu cuidado, o meu trabalho, e que trabalha com alguém. Existem sujeitos envolvidos. E uma terceira dimensão que você colocou, a dimensão espiritual. O trabalho é uma forma de dar glórias a Deus, de louvar a Deus, de me unir a Deus que trabalha. O trabalho é uma forma de servir, como você colocou o outro, né? De todas as formas. Aquele cozinheiro que prepara com carinho aquele almoço, ele vai servir ao trabalhador, a um gestor, né? Então, há o serviço ao outro. O psicólogo que atende, que ajuda aquela pessoa numa situação de conflito ou para evitar isso, ajuda. E uma terceiro ponto na dimensão espiritual é a santificação. No trabalho eu vou ter oportunidade de exercitar a mansidão, a humildade, a perseverança, a coragem, a fé. Então você vê que o trabalho está dentro da dimensão humana, espiritual, relacional e objetiva. A riqueza que é o trabalho. Verdade, a força da vida, né? A energia que a gente coloca, todas as potências também do nosso ser naquele trabalho. E fala um pouquinho pra gente, Roger, sobre essa questão da excelência no trabalho, né? Porque às vezes a gente pode fazer um trabalho meia boca, acabar ganhando a mesma coisa, no final das contas eu não preciso me esforçar tanto, eu não preciso aqui fazer o melhor, mas de que maneira isso impacta a nossa vida? O fato de eu não viver com excelência, o fato de eu não me doar 100% naquilo que me é confiado. É uma palavra que tem muito significado para mim, excelência. Hoje eu faço uma tradução, primor. Eu acho que é uma atitude de ser. Tudo que nós fazemos temos que buscar o primor. Na oração, o primor. Cuidado. Nas relações, o primor. E também no trabalho. É uma forma de fazer bem aquilo que tem que ser feito. Então, resgatar isso, né? A cordialidade, o primor. Então, a excelência ela é fundamental. Quem é que não gosta de ser bem cuidado? Quer no atendimento de saúde. Imagina aquele professor que prepara a aula. Imagina aquela cozinheira que prepara o alimento. Imagina aquela pessoa que faz a limpeza. Limpa com cuidado. Isso faz toda a diferença para o outro e para mim. Descobrir o valor do primor, que exige preparação, cuidado e a alegria de celebrar isso. Acho que realiza, assim, sobremaneira a gente, né? Acho que o fato da gente chegar em casa muitas vezes cansado, né? Você pai de... Tem 2 filhos no céu e 2 filhos aqui na terra, né? Chegar em casa cansado, assim, realizado. E desfrutar de toda essa... né, dessa realidade mesmo. Eu me cansei trabalhando, eu dei a minha vida nisso aqui. Eu acho que é uma dimensão de realização muito grande pra gente, né? E eu queria que você falasse também sobre a relação entre o trabalho e o amadurecimento, né, a maturidade e o desenvolvimento humano, né? Que pode ser visto de 2 pontos de vista, né? O trabalho que me ajuda a desenvolver ou a amadurecer, a criar responsabilidade, mas o contrário também, né? Essas virtudes me levando para o trabalho. É uma dinâmica do existir, como você colocou. Então, no trabalho eu vou me deparar com desafios. Desafios espirituais, técnicos e humanos. E em meio a esses desafios, né, aí entre o que foi colocado aqui, Deus vai dar para nós a sabedoria para ultrapassá-los, para vivê-los. Então, às vezes há um trabalho, isso é comum, um desafio relacional. Até aqui entre nós mesmo. E aí eu tenho que fazer aquele o quê? chefe que é uma bênção, né? Aquele chefe, aquele colega de trabalho, né? Mas às vezes, na hora a gente não enxerga, mas é uma oportunidade de amadurecimento. Aprender a silenciar, me comunicar melhor, ter a empatia, entender a percepção do outro. Isso são aspectos do trabalho que transbordam para a vida como um todo. Entende? A disciplina, trabalho, a pontualidade, são questões de trabalho, mas que refletem na vida. Entende? Então são pontos, lidar com as mudanças, se expor a riscos, né? Se abrir ao novo, aprender. Hoje uma dimensão do trabalho muito importante é aprender a aprender. E também saber que tudo isso, todas essas virtudes que se vive no universo do trabalho,
não podem ser encaradas como uma tabelinha que eu quero cumprir, né? Por exemplo, se eu silencio em vista de algo, né? Por que eu exerço a pontualidade? Para dizer que eu sou pontual? Não, muito provavelmente porque eu cresço na consciência de que existem outras pessoas que estão envolvidas naquela realidade. Então, isso é um processo de maturidade também, né? Não ficar centrado só em mim mesmo e no impacto que causa na minha vida. De fato, o ambiente do trabalho propicia a gente cultivar muitos valores, como nós falamos aqui, dentre eles a honestidade, a verdade. E a gente vai ouvir agora como nós podemos tornar esses valores acessíveis para as crianças. Como é que a gente pode educar os nossos filhos acerca dessa dimensão do trabalho? Olá, é uma alegria estar aqui com vocês, fazendo barulho. Eu me chamo Magna Rocha. Sou membro da comunidade Shalom, farei minhas promessas definitivas dentro de poucos dias. Sou casada, tenho 4 filhos, com idades variando de 12 a 19 anos. E sou doutora em Educação, Psicologia da Educação pela PUC São Paulo. Sei que hoje vocês estão aí refletindo sobre o valor do trabalho, né? E me foi pedido para falar muito brevemente sobre como educar as crianças sobre o valor do trabalho. E quando nós pensamos em educar crianças, a primeira coisa que nós precisamos nos perguntar é qual é o jovem, qual é o adulto que eu espero que saia daqui, né, dessa criança que me foi confiada. Em relação ao trabalho, né, eu preciso me perguntar, eu espero que formar, né, educar um jovem autônomo, que sabe assumir suas próprias responsabilidades, né, que sabe se virar na vida, né, se precisar morar só, ou se entrar para uma comunidade religiosa, ou se assumir uma vida familiar, essa pessoa vai ter repertório para isso, ele vai saber se virar, né, vai ser uma pessoa com atitude, com esse dinamismo, ou eu desejo educar um jovem, um adulto que vai ser dependente de tudo, de todos, né, que não sabe assumir responsabilidades, que acha que sempre tem que ter alguém que lhe faça as coisas, desde as mais simples até as mais complexas, sempre tem alguém que faça, que lhe entregue as coisas prontas, né? Então, eu penso que independente da condição econômica, da classe social, nós precisamos pensar que os nossos jovens, né, as nossas crianças precisam ser educadas no valor do trabalho, né, para que elas se tornem adultos autônomos. Mesmo que a gente tenha pessoas que façam, quem tem a oportunidade de ter, por exemplo, empregada em casa, mas a criança precisa ser educada, primeiro a valorizar, né, aquele trabalho como algo digno, mas também sendo ensinada a fazer, desde criança, assumindo pequenas responsabilidades, né, como forrar sua própria cama, tirar o prato da mesa, colocar roupas sujas no cesto, né, à medida que for crescendo também aprender a lavar a louça, assumir alguns momentos, né, a louça. Às vezes a pessoa tem gente em casa para assumir ao longo do dia, mas à noite é importante que tenha alguém que assuma, a criança pode assumir, pode sendo educada. A partir de 10, 11 anos já se pode lavar louça, né? Então, essas pequenas tarefas que vão sendo assumidas dentro de casa são muito importantes, né, para educar nessas responsabilidades. A gente precisa entender que o valor do trabalho ele vai acontecendo de dentro para fora, né? De dentro do nosso quarto, para a nossa casa, a responsabilidade nas atividades escolares e até, né, podermos dar a nossa contribuição com o trabalho na sociedade, né? Mas isso não acontecerá se também não for feito esse trabalho de dentro, né? De dentro para fora, nas pequenas coisas. Eduquemos as nossas crianças, né? Ajudemos para que elas possam também compreender, né, esse valor. E é assim, né, que se educa, começando do pequeno e com essas pequenas tarefas, né, contando sempre com a participação delas.
Beijo, shalom. Vamos continuar aqui nossa conversa com Roger Valim, médico e pediatra também, missionário da comunidade Shalom. Estamos conversando sobre o trabalho, né? E Roger, a gente falou muito sobre essas desconexões entre homem e trabalho e depois a gente escutou muito uma frase que é: o trabalho dignifica o homem. Mas talvez não fosse o contrário, não seria o homem que na verdade dignifica o trabalho? É muito comum ouvir isso, né? O trabalho dignifica o homem, a gente vai repetindo, não para refletir. Você já deu a resposta, é o contrário. É o homem que dignifica o trabalho. É muito simples. Não é o homem que existe para o trabalho, mas é o trabalho que existe para o homem. O homem está acima do trabalho. E esse é um ponto muito relevante. Quando a gente observar alguém trabalhando, o primeiro ponto a ser notado é a própria pessoa. A gente inverte isso, corre o risco de explorar a pessoa, de não ver ali um ser humano, né, com sentimentos, com valores, né, e ele se adequar ao trabalho e ficar escravo do trabalho. Então é um ponto importante. A própria igreja coloca que é a dimensão subjetiva, né, a dignidade do homem é intrínseca. O homem encontra no trabalho um espaço privilegiado para expressar e desenvolver a sua dignidade. Por isso que o trabalho se torna digno pelo homem. Porque o homem coloca lá as suas escolhas, as suas potencialidades, os seus sonhos, né, os seus desejos. Então, é o homem que dignifica o trabalho. É porque também tem trabalhos que não são bons, né? Tem trabalhos que são maléficos, né? Então, de fato, o homem, pelas escolhas que faz, também pode fazer do trabalho grande bem, né? E falando em trabalhar, a gente também pode... Na verdade, a gente traz, né? Muitas vezes uma preguicinha ali, outra acolá, né? Uma soberba, uma inveja, o orgulho, a ganância. Como é que a gente pode lidar com as nossas concupiscências, com os nossos pecados, com os nossos vícios e não ceder, né? Não ficar paralisado, não ficar ali na preguiça, naquele marasmo? Como eu falei no bloco anterior, há uma visão ainda muito segmentada, muito fragmentada, né, que é o homem da família, o homem da igreja, o homem do trabalho, o homem, eu digo a pessoa, mas é a mesma pessoa humana. Então, para viver bem isso em todas as dimensões, a gente precisa o quê? De uma vida espiritual robusta, de uma vida de relação com Deus, com o outro e consigo profunda. Então esse é o ponto, é cultivar as virtudes, né? Ter reflexões, se abrir à ação da graça de Deus, cooperar com a graça de Deus. Porque esses desafios da preguiça batem em casa. Aí eu vou arrumar minha cama, eu vou lavar a louça. Bate no trabalho. Não vou fazer isso não. O orgulho em casa, na minha opinião, vai prevalecer. Então, isso diz respeito à vida humana. E é então cultivando em casa, cultivando na igreja, cultivando na comunidade, cultivando no trabalho as virtudes, as coisas começam a serem transformadas, né? Havia uma ideia de que não leve para o trabalho as coisas de casa. É impossível. Você traz dentro de si, né, aquilo que você está passando. Está entendendo? Então você tem que estar aberto a trabalhar. Claro que são coisas distintas, mas o homem é o mesmo. Então o resgate é o quê? Nós somos um, onde quer que estejamos. Então ter coerência de vida. Coerência é ter um mesmo pilar, a mesma base. E para nós cristãos, é Cristo, seu Espírito para a glória do Pai. Interessante a gente ter essa consciência de que cada coisa que a gente vive, nós somos a mesma pessoa, né? Aí fica querendo separar os assuntos, né? E no trabalho é uma pessoa, em casa é outra pessoa, quando tá com outro grupo de amigos é outra pessoa. E eu acho que foi muito importante essa consciência, né, recuperada da gente, da integração de ser um só. Estamos conversando hoje sobre o trabalho, exatamente. Estamos conversando sobre o trabalho. Amanhã, 1º de maio, nós estaremos celebrando São José Operário e também é o Dia do Trabalho, né, conhecido, né, feriado em muitos lugares. E estamos focando principalmente no papel do cristão no mundo do trabalho. A gente conversou agora há pouco sobre
ou foi você, Delnil, ou foi o Roger que citou a questão do pessoal que lá na época de São Paulo estava esperando a vinda de Jesus, né? O Roger. O Roger, né? E aí assim, não, vamos parar de trabalhar, né? Vamos ficar só esperando Jesus. Botar as pernas pra cima. Vamos esperar aqui. só Jesus voltar e vamos ficar aqui na expectativa, né? Cabe isso ainda em alguns momentos, a justificativa, por exemplo, está envolvido no segmento religioso, onde eu tenho que me dedicar à oração, tem espaço para eu justificar não trabalhar? Fala Ou pra até gente. mesmo a gente não se esforça porque Deus vai me dar, né? Assim, a gente tem essa visão essa também. dimensão terrível também, né? A verdadeira oração, ela leva ao trabalho. Tanto é que a 7ª morada de Santa Teresa, obras, não obras vazias, mas obras que nascem dessa consciência de que Deus habita em você. Se Deus é amor, o amor acontece por meio dos atos, das palavras, do serviço. Aí eu lavo a pés, compreendo o que eu estou fazendo, ele disse. Eu estou servindo. Então a oração verdadeira, ela sempre leva para uma ação. E no caso específico aqui de trabalho. Trabalhar é uma expressão, é uma manifestação do amor a Deus. O verdadeiro cristão batizado, ele gosta de trabalhar. Ele se alegra no trabalho. Por quê? É para a glória de Deus e para o bem do irmão. Essa consciência profunda, sobrenatural e natural, ela que movimenta a questão do trabalho. E já que você citou as 7ª moradas de Santa Teresa, né, quando ela vai focando nessa dimensão de obras, para que também não vire um ativismo, obviamente, 7ª morada, né, gente? 7ª morada, né? Não é a morada 0, não. Uma coisa que ela cita também no final do livro do Castelo Interior é que Deus, ele não se importa tanto, né, com a grandeza dessas obras, mas o amor com que são feitas, né? Então, às vezes, muitos de nós podemos cair na ilusão de pensar, esse trabalho que eu faço é simples, né? Ou o trabalho que aquele irmão faz ali é simples, né? Mas o amor que é aplicado naquele momento é que está fazendo a diferença, na verdade. Perfeito. Né? E não Perfeito, para não cairmos nas aparências, né? Sim. E Porque a fecundidade. ação da graça de Deus, quando ela toca em algo, ela torna qualitativamente diferente. Nós temos 2 mestres aí. Um é o de amanhã, São José, né? São José que representa o trabalho, que é um trabalho simples, mas profundamente elevado pelo amor que ele colocava ali, a Deus, irmão. E outro é Madre Teresa de Calcutá, né? Nos pequenos gestos de trabalhar. O trabalho dela qual era? Ser missionária, cuidar dos mais vulneráveis, entende? Cuidar dos mais feridos. Em cada gesto sistemático de cuidar, ela colocava profundo amor. Então não está na quantidade, nem o quanto aparece, né? Nem na remuneração financeira, mas está na qualidade do amor que vem de Deus, que eu permito que passe por mim. É a missão que o ser humano tem a desempenhar nesse mundo, né? Acredito que quando a gente enxerga isso, a gente vê que tem um tipo de contribuição que só você pode dar. Você pode ficar aí na sua casa na sua preguiça, você pode estar aí na sua casa deitado no seu sofá, você pode estar aí na sua casa não querendo trabalhar, mas existe não só uma repercussão na sua vida, mas uma dimensão e impacto social que o seu movimento vai causar na vida de outras pessoas. E né? no final das contas, o trabalho que nós temos falado tanto, talvez fosse simplesmente o amor concretizado, né? Encarnado, né? E nós vamos nos acostumando a deixar o amor aqui. É uma parada sentimental, o amor é uma parada sentimental aqui, sensitiva, e o trabalho é uma coisa assim, fatigante. Só que o amor é exatamente o momento onde se une, né? Onde se concretiza. O amor também acontece quando dói, né? Você citou Santa Teresa de Calcutá e ela fala muito dessa dimensão da dor, né? Que o amor provoca, né? Chega até a dizer que se não doer, não é amor, né? Então é uma integração do nosso corpo também, né? Com aquilo que nós vivemos, estamos realizando. Roger, cara, sem palavras, sem palavras para te agradecer, porque a tua presença nos enriquece muito. A tua experiência, né? Também o teu testemunho como cristão, é muito bom ver
dentro da igreja, pessoas dando esse testemunho integral, né, de maturidade, você como pai, como esposo, né, eu nem ousei fazer aquela pergunta que gostam de fazer, né, como faz para conciliar a vida familiar com o trabalho? Como assim, gente? Como é que... Tá separando Quem foi que dividiu isso aí, né? Quem foi que dividiu essa realidade? Então, muito obrigado. Queria que você deixasse as suas últimas palavras aí de incentivo, né? Para o pessoal acordar amanhã esquentando o sangue, né? Com outro vigor. É domingo? Mas domingo é dia... Vou querer arrumar a casa todinha agora. Domingo é dia celebrativo, né? Domingo é o dia por excelência da evangelização, do serviço e da caridade. Agradecer, né? É bom estar aqui fazendo barulho com vocês, com os jovens que estão aqui. Sou muito feliz por ser cristão, católico, shalom, bom. E vou fazer aqui uma provocação. Feche a porta do seu quarto e reze, né? E fale com Deus, né? Diga: Senhor, eu estou aqui, quero abrir meu coração para Ti e quero que o Teu projeto de amor aconteça na minha vida. Deus não tira nada da gente, mas Deus se dá e dá tudo. Deus dá felicidade, plenitude, amor, fé, esperança. E nada é maior do que o amor de Deus. Deus manifesta o seu amor a todo momento. Então, esse problema que você passa, essa dor, até o desemprego que você está vivendo, Deus virá em seu socorro. Então, amanhã é um dia de fechar a porta do quarto e olhar para Deus, que habita em nós. E Deus dará todas as respostas. Afinal de contas, o meu Pai trabalha e eu também trabalho. E Jesus quer trabalhar na nossa vida, né? Depois de uma motivação dessa, não tem outra coisa que a gente queira senão nos colocar na presença do Senhor. E nós queremos convidar o Roger para estar também conosco nesse momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E eu ia lembrando também de tantos jovens que nos assistem agora, que trazem sonhos, trazem projetos, desejos no coração, querendo discernir qual sua vocação, em qual trabalho o Senhor quer. Talvez você tenha ficado aí meio abalado com o que o Roger falou sobre a questão da medicina. Qual o plano que Deus tem para a sua vida? O que é que Deus quer te falar hoje sobre a missão que você tem no mundo acerca do trabalho como um dom que Deus te deu? E se você também está desempregado, nós vamos clamar a Deus a graça sobre a sua vida nessa noite, sobre as intenções que você traz. E para embalar ainda mais o nosso coração nesse sentido de oração, para nos preparar, a gente vai de música agora com a Aline Brasil cantando Mãe Me Defende do Mal, e logo após a gente volta com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando eu sinto medo, quando a dor é forte, me lembro sempre do teu colo de mãe. Em minhas angústias, em minhas aflições, quero correr pro teu colo de mãe. O inimigo não vai me enxergar, o inimigo não vai me derrubar. Se eu me abandonar em teu colo, a vitória chegará. Ó Mãe, me defende do mal, em teu manto esconde-me. Ó Mãe, me carrega no colo, eu serei feliz. Ó Mãe, me defende do mal, em teu manto esconde-me. Ó Mãe, me carrega no colo e eu serei feliz. Quando eu sinto medo, quando a dor é forte, me lembro sempre do teu colo de mãe.